Olha aí, estamos ao vivo. Bom dia a todos. Bom dia, Lisângela. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Cátia. Carimbando aqui a carteirinha de presença, 100% de presença para vocês. Cadê a turma? Cadê Renato? Cadê Diogo? Cadê Jefferson? Opa, alguém caiu aqui. Bom, hoje nós vamos resolver mais questões para concluir o Poder Judiciário. E, na verdade, a aula vai girar em torno das questões, ok? Vai girar em torno de questões. Qualquer coisa vocês já sabem, né? É só fazer o comentário. Aqui. Tcharam. Hoje saiu com o meu nome. Hoje saiu certo. E, no mais, bom dia, Evelyn. Tudo jóia? Bom dia, bom dia, bom dia. Cadê? Ah, foi Catiusca que caiu. Vamos, sem mais delongas. Hoje, eu separei para vocês aqui, pessoal, sobre o Poder Judiciário, e eu quero fazer isso para licitações também, mas eu separei aqui para vocês uma gama de questões. Acho que deu 111 páginas de questões que vão dos últimos 5 anos, né? De 2022, 3, 4, 5... Não, 2021, 2, 3, 4, 5... de 2021 a 2025. Ao todo, 300 questões do Poder Judiciário, todas devidamente gabaritadas. Se você terminar essas 300 questões, você vai saber tudo do Poder Judiciário, tudo que cai das principais bancas examinadoras, Sebrasp, FCC, FGV, aqui FCC, FGV, acho que eu botei também com Sublan, FGV aqui, enfim, as principais bancas examinadoras estarão esperando por vocês no Poder Judiciário, certo? E é para ir fazendo devagarzinho, na maciota. Bom dia, Cátia. Fazendo devagarzinho na maciota. Não precisa sentar a bunda na cadeira e fazer tudo de uma lapada, não. Não. De vez em quando você vai lá e volta, certo? Ah, Nelson, eu tenho o quê? Concursos, ou eu tenho, sei lá, qualquer plataforma de questões, melhor ainda. Aí não são só 300, são 3.000, né, questões do Poder Judiciário. Mas você vê que chega um momento que as questões começam a se repetir. Difícil é começar, velho. Difícil é começar, porque aí você erra mais do que acerta. Mas depois que você errou o suficiente, fica muito simples, fica muito fácil. Certo? Vamos então, sem mais delongas. Aqui. Está sempre atualizando aqui. Vamos, sem mais delongas, dar início ao nosso estudo do Poder Judiciário hoje. Na live retrasada, a passada foi licitações, na live da terça-feira, deixa eu só confirmar que isso foi na terça-feira, isso, às 14h, nós falamos sobre o Poder Judiciário. Mostrei esse material aqui para vocês e terminei falando sobre garantias e vedações do Poder Judiciário. Lembra? Hoje, nós vamos para as principais mudanças da reforma do Judiciário. Alguns de vocês não eram nem nascidos ainda, mas em 2004 surgiu a emenda 45, que foi apelidada de a reforma do Judiciário. O Judiciário passou por várias mudanças. Não foi só o Judiciário, tá? Vários pontos da Constituição. O artigo 5º foi modificado pela 45, mas as principais modificações giravam em torno do Poder Judiciário. Por isso, o apelido dessa emenda foi esse, a reforma do Poder Judiciário. E ela trouxe várias modificações. Várias. Óbvio que na live de terça eu já vou falando para você com as modificações. Vou te dar um exemplo. No final da live passada, falando das vedações, os 2 últimos incisos, o inciso 4 e o inciso 5, ao juiz é vedado, né? Receber a qualquer título ou pretexto auxílios e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas
Ressalvadas as exceções da lei. Dei o exemplo da Land Rover, dei o exemplo do carrinho de mão, dos legumes, das galinhas vivas. Eu acho que eu disse para vocês que meu pai uma vez recebeu um bode vivo. Um bode. A gente morava já em Vicência. A gente tinha acabado de chegar em Vicência. A gente estava numa casa que não tinha sequer quintal. Apesar de ser uma casa, não tinha quintal. Ele chegou com um bode. Eu não lembro muito, não, eu era muito pequeno, mas eu lembro do grito da minha mãe. Um bode! Eu acho que eu falei isso aqui pra vocês. Foi um bode! Como quem diz, onde é que eu vou guardar um bode? O que é que eu vou fazer com um bode? E eu batizei logo de Alfredinho. Nossa, Alfredinho não ficou muito tempo lá em casa, não. Mas que eu lembro foi meu primeiro animal de estimação. E Alfredinho sumiu, acho que um dia depois. Ficou um dia amarrado no terraço, sumiu. E algum tempo depois eu estava comendo uma carne deliciosa, comia carne e perguntava para minha mãe: mãe, cadê o Alfredinho? Quando é que ele volta? Essa carne tá boa, mãe. E ninguém me disse que aquela carne boa era o pobre coitado do Alfredinho. Mas, humor negro à parte, baseado em fatos reais. Eu vi com vocês esse inciso e o próximo, o seguinte, o que está aqui, ó, o inciso 5. O inciso 5 vai falar: não pode o juiz, é vedado ao juiz, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou. E essa parte aconteceu porque, por duas vezes, em duas situações muito próximas uma da outra, ministros do STF, dois ministros do STF, um se aposentou, o cara se aposentou numa sexta-feira, por exemplo, eu não me lembro, mas só sexta-feira. Na segunda, ele já figurava como sócio majoritário de um dos grandes escritórios de advocacia. Cara, e se aposentava na sexta. Na segunda, ele já era um dos sócios majoritários de um dos grandes escritórios de advocacia, um em São Paulo e o outro ministro em Brasília. Aí ficou muito feio para o judiciário, porque deu a entender, ficou claro, que esses ministros estavam por trás do escritório o tempo todo. Estava por trás do escritório o tempo todo, só não aparecia, só não assinava. Aí veio essa emenda que eu mostrei para vocês agora. O juiz se aposentou hoje, pode ele exercer advocacia? Não no campo em que ele atuava. Como o ministro do STJ tem campo de atuação no território nacional, vi com vocês, né, os tribunais superiores atuam no território nacional, tem jurisdição nacional. O ministro do STJ, o ministro de um tribunal superior, não pode exercer advocacia em lugar nenhum por 3 anos. Agora, um desembargador do TJ de Pernambuco pode exercer advocacia fora de Pernambuco antes de 3 anos. Mas em Pernambuco, só depois de 3 anos. É o que diz aqui, ó. Um juiz de Recife pode exercer advocacia fora de Recife antes dos 3 anos. Mas em Recife, só depois dos 3 anos. Ok? Tá claro isso? Posso avançar? Isso aqui é só revisão. E isso aqui foi trazido pela emenda 45. Isso aqui foi inovação da emenda 45. Percebe? E claro, à medida que eu fui falando, já fui falando com essas inovações. Hoje, nós vamos trazer 4 dessas inovações que são mais, como é que eu posso dizer, mais frequentes em prova do que a média. Caem muito. As outras inovações foram pequenininhas, essas foram grandes inovações. Inovações enormes. Nelson, quais foram essas inovações? Bom, a criação das súmulas vinculantes para o STF, a federalização dos processos, o Conselho Nacional de Justiça, a criação do Conselho Nacional de Justiça e o fim do recesso forense. Esse último não foi tão grande, mas foi uma inovação maior do que a normal. Ok? Todos prontos? Are you ready? Alright. Vamos nessa. Vou atirar o pau no gato. Ok, vamos nessa. Essa ordem
desculpe, não vou seguir a ordem e vou começar pelas mais fáceis, pelas mais simples. Vamos para a federalização dos processos. Federalização dos processos. O que danado é a federalização dos processos? Bom, o artigo 109 teve o seu parágrafo 5º acrescentado, que diz assim. Presta atenção agora. Presta atenção. Começamos. Das hipóteses de grave violação dos direitos humanos, fixa isso aí, presta atenção nisso, grave violação dos direitos humanos. O Procurador-Geral da República, Procurador-Geral da República, nos casos de grave violação dos direitos humanos. Com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil faça parte, seja parte, poderá solicitar ao STJ, presta atenção, procurador, nos casos de grave violação de direitos humanos, pode pedir ao STJ, eles adoram dizer que é o STF, STJ, em qualquer fase do inquérito policial ou do processo, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Não entendi, Nelson, não entendi. Olha só, nos casos de direitos humanos, lembra, nos casos de direitos humanos, o PGR pode pedir ao STJ, STJ, olha, a Polícia Civil, no caso do inquérito, a Justiça Estadual não tem estrutura para essa situação. Por favor, desloca a competência do juiz estadual para o juiz federal, por isso o nome federalização dos processos. Ou desloca a competência do TJ para o TRF, por isso o nome federalização dos processos. A matéria é da Justiça Comum Estadual. Mas se houver grave violação dos direitos humanos, primeiro requisito, o PGR pode pedir ao STJ que tire da Justiça Estadual e coloque o processo na Justiça Federal. Isso pode ser em qualquer fase do processo. Comecinho da primeira instância ou finalzinho da segunda instância, não importa. Aliás, pode ser antes mesmo do processo, pode estar na fase de inquérito, onde ele pede para deslocar o inquérito da Polícia Civil para a Polícia Federal. Sempre da estadual para federal. Estadual para federal. Estadual para federal. Por isso o nome federalização dos processos. Ok? Tá claro isso? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Nenhuma. Tranquilos e calmos. Hoje tem um público 100% feminino. Olha só. Vamos lá. Bom, meus amores. Continuando. Aliás, antes de continuar, deixa eu fazer uma questãozinha aqui. Separei uma questãozinha. Eu vou dar um exemplo bem macabro, tá? Por favor, tire as crianças da sala. Se você é cardíaco ou se impressiona fácil, é melhor nem ver. Mas eu tive um amigo, professor de Direito Civil, lá do ATF, inclusive, vocês conhecem o ATF. Não sei se foi professor de vocês, mas um amigo querido chamado Tiago Godoy. Tiago Godoy foi aprovado no concurso para promotor de justiça, se tornou membro do Ministério Público e se envolveu com quem não prestava muito numa cidade do interior. Se envolveu numa briguinha com um olho de água mineral, né, uma fonte de água mineral. E ele foi brutalmente assassinado. Na covardia mesmo, chegaram e bum, atiraram nele enquanto ele estava parado no carro. Não sei se vocês lembram, mas saiu em tudo quanto é jornal da época. E Tiago... Tiago, obviamente que a Polícia Civil iniciou o processo, o inquérito policial. Eles iniciaram o inquérito policial, mas a Polícia Civil não saía do canto. Cogitou-se, inclusive, a Polícia Civil ser amiga do mandante do crime, do principal suspeito do crime. Cogitou-se, não estou dizendo que foi, não estou dizendo que era, eu não sei, inclusive, né? Eu não participei do inquérito policial. Mas eu acompanhei o caso de perto, porque, querendo ou não, tratava-se de um amigo.
Como ele era membro do Ministério Público, promotor de justiça, o PGR, lá em Brasília, soube, trata-se de direitos humanos, direito à vida aqui, mais especificamente, o PGR descobriu que a Polícia Civil estava correndo atrás do próprio rabo e pediu ao STJ, STJ, desloca a competência. O inquérito policial foi retirado da Polícia Civil, colocado nas mãos da Polícia Federal. E menos de 48 horas depois, a Polícia Federal pegou o provável suspeito, né? Na época, suspeito de mandante do crime. Cara, ficou feio para a Polícia Civil, porque menos de 48 horas depois, a Polícia Federal falou, pô, resolveu. Mas isso mostra como é válido esse artifício da federalização dos processos. Às vezes o negócio é regional, às vezes a Polícia Civil não tem estrutura mesmo, não tem investigador, não tem PN. E aí eles deslocam. Percebe? Um outro caso, o primeiro caso, inclusive, que se tem notícia, que aconteceu no nosso país, foi de uma noviça, não é a pessoa, o nome certo, não, uma missionária norte-americana, chamada Dorothy Stem. Dorothy foi brutalmente assassinada no estado do Pará pelo trabalho que ela fazia combatendo o desmatamento ilegal. Ela era uma ativista do meio ambiente e combatia fortemente o desmatamento ilegal. Aí um madeireiro mandou matar a pobre coitada da Dorothy. Ela foi encontrada numa moita em uma estrada de terra com um tiro nas costas. Vê que covardia. E aí a polícia foi lá, seguiu, tal, pegou o capanga desse madeireiro, com arma, com tudo. Tava num hotel hospedado, quando chegou lá, prendeu ele em flagrante delito ainda. E só que na hora de ir atrás do mandante, né, não do executor, do mandante, o próprio madeireiro, aí envolvia forças políticas, o cara era homem de muitas posses, forças políticas que atrapalhavam a investigação. A Polícia Civil do Pará não saía do canto. Aí o que foi que aconteceu? O Procurador-Geral da República pediu ao STJ, as provas adoram dizer STF, não é o STF, STJ. O processo foi deslocado da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Polícia Federal, depois Juiz Federal. Se houver recurso, Tribunal Regional Federal. O caso não é da competência federal, mas houve a federalização. Certo? Tá claro isso? Fica comigo, fica comigo. Vamos, diante disso, fazer umas questões? Quem responder primeiro ganha um brinde. Não, brincadeira. Vamos lá, súmula vinculante, federalização, acho que isso aqui eu separei para vocês aqui. 140, questão 140. Ok, acho que é essa. Se eu não anotei errado, é essa, mas é essa mesmo. Vamos lá. Defensor público. Concurso para Defensoria Pública. Disse assim. Deixa eu ver se eu estou compartilhando minha tela. Estou. Mas está pequenininho, né? Deixa eu ver se melhorou. Melhorou significativamente, mas dá para melhorar mais. Pronto. Agora sim. Isso aqui é professor. Vamos lá. Conforme previsão constitucional, tem legitimidade, exclusiva ou não, para suscitar um incidente de deslocamento de competência para fins de federalização de casos de grave violação de direitos humanos. Questão fácil. Quem é que tem competência para suscitar? Quem é que tem competência para dizer assim, ei, STJ, desloca essa competência? Qual a letra? Essa aqui ficou fácil, não foi o que a gente acabou de falar. Quem faz isso é o Procurador-Geral de Justiça do Estado? Não. É o Defensor Público da União? Membro do Ministério Público? Não. Ministro da Justiça? Não. Quem pede exclusivamente, ele até tenta te induzir ao erro aí, ó, exclusiva ou não, mas quem pede exclusivamente
é o Procurador-Geral da República. Só e somente só o Procurador-Geral da República. Perfeito, Cátia. É isso aí, Evelyn. Letra E, Procurador-Geral da República. Não é fácil? 216. Vamos para a questão do número 216. Também defensor público. Conforme previsão constitucional, são requisitos, dentre outros, para a federalização de um crime, que é uma questão um pouquinho mais complexa, ser solicitada pelo PGJ, Procurador-Geral de Justiça, ao Tribunal de Justiça local. Não está o caso tratado em fase de inquérito, não pode estar na fase de inquérito. Ter como objeto qualquer violação a direitos humanos. Ser solicitada pelo Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Visar o cumprimento de obrigações internacionais decorrentes de tratados de direitos humanos. Qual a letra? Essa é um pouco mais difícil. Na verdade, essa engloba tudo, né? Veja, essa tem a pegadinha do STF. Eles adoram essa pegadinha. Adoram essa pegadinha. Ah, o PGR solicita ao Supremo. Não, velho. Supremo não. Solicita ao STJ. E aí, qual é a resposta dessa outra? Letra A, PGJ. PGJ não, né? Ao Tribunal de Justiça local, piorou. Evelyn matou a pau aqui, Cátia também. Letra E de novo. Visa o cumprimento de obrigações internacionais decorrentes de tratados de direitos humanos, do qual o Brasil faça parte. Do qual o Brasil faça parte. Ok? Letra E de espetinho de abacaxi. Não é simples, pessoal. Não é fácil. Não é tranquilo. É mais uma questão de pegadinha e principalmente de manter isso ativo na sua memória. Manter ativo na sua memória. Porque daqui a um mês tu vai ficar na dúvida. É o PGR, meu Deus? Ou é o ministro da Justiça? É o STJ ou o STF? Tem que manter isso ativo. Como é que se mantém ativo? Questões. Questões na cabeça. Questões e revisão. Questões e revisão. Certo? Nas apostilas, nos PDFs, a gente não chegou ainda no Poder Judiciário. Mas quando a gente chegar no Poder Judiciário, vai ser uma maravilha, vai ser ótimo para você revisar. Para você fazer. Eita, a gente teve aquelas lives lá de Nelson, deixa eu ver como é isso aqui mesmo. Questões de novo. Questões. Aí chega um momento que você aprende e nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Uma coisa bacana também, que eu ainda não apliquei com vocês, e eu ainda estou avaliando se até onde vale a pena aplicar, mas é o chamado método da cumbuca. O que é o método da cumbuca? Imagine, temos três aqui. Evelyn, Katiuska e Lisângela. Imagine que vocês formem o trio para o método da cumbuca. O método da cumbuca tem que ser de no mínimo 3, no máximo 6. E aí, uma vez por semana, vocês combinam, vocês sorteiam sei lá, vamos imaginar um dia como hoje é quinta-feira. Toda quinta vocês sorteiam um assunto para estudar. E o assunto foi, por exemplo, Poder Judiciário. Na quinta que vem, vocês estão estudando tudo, estão seguindo lá o cronograma, todo mundo, mas na quinta que vem, vocês três se juntam, ao vivo ou online, não importa, e com uma cumbucazinha você sorteia quem vai dar a aula do Poder Judiciário. Toda quinta é só um exemplo, tem 2 sorteios. O assunto da semana que vem e a professora dessa semana. Aí imagina, Evelyn foi sorteada. Evelyn foi sorteada e ela tem que dar uma aula do assunto que foi sorteado semana passada. Evelyn vai ter que falar sobre o Poder Judiciário. Aí Evelyn vai pegar as anotações dela, assim, a pessoa, Poder Judiciário é isso, não sei o que, tal. Evelyn vai dar seus 15, 20, 30 minutos de aula. Quando terminar, as outras que também estudaram vão dar suas contribuições. E isso é maravilhoso para a memória. Isso é incrivelmente eficiente para fixar o assunto. Percebe?
E aí você, quando terminar aquela aula, Evelyn deu a aula, Katiuska preencheu as lacunas que Evelyn eventualmente esqueceu, Lisângela foi lá e falou também a parte dela, todo mundo contribuiu, todo mundo entendeu, todo mundo prestou atenção, foi dinâmico, foi divertido, não é um grupo grande, não vira bagunça. Aí quando termina, sorteia o tema da semana seguinte. Percebe? E você não vai estudar só isso, não. Você está estudando todo dia algum assunto, todo dia lendo uma apostila, fazendo questões, mas tem que preparar a aula da semana seguinte. Por que eu não fiz isso ainda aqui? Porque existe uma barreira chamada timidez. Não é o caso, mas às vezes uma de vocês aqui é tão tímida, mas tão tímida. A possibilidade de ser sorteada, não é nem... Já foi, só a possibilidade de ser sorteada já gera uma aflição, já gera uma angústia tão grande que a pessoa perde o centro, perde as estribeiras. Então, isso tem que ser pesado e só pesado. Antes de aplicar o método Akumbuka, eu vou aplicar com vocês o Kahoot, que é uma competição bem saudável, onde a gente vai se divertir muito no futuro próximo. No futuro, talvez até no domingo, esse domingo a gente possa fazer isso. Ok, Renatão? Bem-vindo aqui à nossa estrutura do Poder Judiciário. Você perdeu até agora apenas os artigos que falam, o tópico que fala da federalização dos processos, mas seja muito bem-vindo. Ok, pessoal, vamos continuar? Saio da federalização dos processos e entro agora nas súmulas vinculantes. Olha para a telinha. Deixa eu ver se a tela está aqui. Tá. Ok. Olha para a telinha. Aqui está a estrutura do Poder Judiciário. Eu coloquei o Tribunal Militar ali, mas você sabe que esse Tribunal Militar é composto pelo próprio juiz militar e os oficiais daquele tribunal, como eu falei na aula passada. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Um juiz estadual, quando ele dá a decisão final dele, você sabe, a decisão final desse juiz estadual se chama sentença. Saiu bem clarinho lá na borda, aqui na borda. Sentença. A decisão final de um juiz monocrático, um juiz de primeira instância, seja ele estadual, federal, distrital, trabalhista, eleitoral, militar, não importa. A decisão final, a decisão terminativa é chamada de sentença. Já os tribunais, não. As decisões terminativas dos tribunais se chama acórdão, porque é um órgão colegiado. São, no mínimo, 3 juízes decidindo num tribunal. No mínimo 3. A menor turma vai ter 3. Então, eles precisam proferir um acordo, um acórdão. Certo? Agora, os tribunais superiores, além de acórdãos, proferem o que a gente chama de súmulas ordinárias. Como assim ordinária, né? São súmulas vagabundas, súmulas ordinárias? Não. Súmulas comuns. Ordinário em direito quer dizer comum, normal, natural. Os tribunais superiores, fica comigo. Os tribunais superiores proferem súmulas comuns, súmulas ordinárias. O STJ, o TST, o TSE, o STM, o STF. Certo? Isso está na Constituição Federal. As decisões terminativas se chamam acórdãos, TJ, TRF, TRT, TRE, TM, STJ, TST, STF, TSE, STM, todos os tribunais proferem acórdãos. Alguns de vocês estão carecas de saber, mas eu não posso presumir isso. Só os que têm S, os superiores, além dos acórdãos, proferem súmulas. E o que são as súmulas, Nelson? Súmulas são decisões reiteradas de um tribunal. Decisões sobre uma matéria X. Que ele tomou 1, 2, 3. Ele fez um acórdão, 2, 3, vários acórdãos. Aí ele se cansa e diz assim, pessoal, o STJ, por exemplo, diz assim, pessoal, TJs, TRFs, juízes estaduais, juízes federais, olha, presta atenção, sobre pensão alimentícia. Eu estou falando X, eu estou decidindo jeito X. E ele profere esse entendimento oficial através do que chamamos de súmulas. A súmula é só e somente só um entendimento oficial do tribunal.
certo? Do Tribunal Superior. Nelson, o TJ de Pernambuco faz súmulas? Faz. O Tribunal de Justiça de Pernambuco realiza súmulas. Quer dizer que todo TJ faz súmula? Não. A Constituição só fala em súmulas para os tribunais que têm S. Mas nada impede que o regimento interno dos tribunais regionais e estaduais editem súmulas. Prevejam súmulas. O TJ de Pernambuco, desde que esteja alinhado com a Constituição do Estado de Pernambuco, não pode contradizer a Constituição do Estado. O TJ de Pernambuco, no seu regimento interno, na sua lei interna, previu, um dado momento, a edição de súmulas. Logo, o nosso TJ pode fazer súmulas. Quer dizer que todos os TJs podem fazer súmulas? Não sei. Não necessariamente. Vai depender da Constituição de cada Estado e do regimento interno daquele Tribunal de Justiça. Certo? Como eu estou vendo a Constituição Federal, eu não posso dizer que os TRs e TJs podem fazer súmulas. A Constituição Federal não prevê isso. A Constituição Federal não proíbe, mas ela só fala em súmulas para os tribunais que têm S. STJ, TST, TSE, STM e STF. Ok? Tá claro até aqui? Agora, o Supremo, e apenas o Supremo, pode fazer uma súmula ordinária, como eu acabei de falar, né? Todo tribunal com S pode. O Supremo pode fazer uma súmula ordinária, como eu acabei de dizer, ou ele pode fazer uma súmula vinculante. O Supremo, e somente o Supremo, pode fazer súmulas vinculantes. Nelson, o STJ pode? Não. O TST? Não. Súmula vinculante. Só e somente só o Supremo. Lá em processo civil, a gente vai ver que os tribunais superiores podem proferir decisões de demandas repetitivas, que se parece uma súmula vinculante até certo momento, mas isso é processo civil, eu vou ver com vocês em formato de PDF ou de maratona, ou no momento mais adiante, no momento mais oportuno. Ok? Espécies de súmulas. Pode ser a ordinária, ou o Supremo pode fazer a vinculante. Súmulas ordinárias primeiro. Súmulas ordinárias primeiro. Súmulas ordinárias, anota, elas são aprovadas por qualquer tribunal superior e basta a maioria absoluta. Basta a maioria absoluta. Para o STF fazer uma súmula ordinária, basta a maioria absoluta. Ok? Deixa eu ver se tem pergunta. Não. Para o STF fazer uma súmula vinculante, aí, bicho, os requisitos são outros. Não basta a maioria absoluta. Não basta a maioria absoluta. O quórum para propor uma súmula vinculante, para propor e editar uma súmula vinculante, para propor na minha palavra, para editar a súmula vinculante, para fazer surgir, pronto, a súmula vinculante, é de 2/3 dos ministros. Enquanto o Supremo, para fazer uma súmula ordinária, só precisa de 6 dos 11, para fazer uma súmula vinculante, precisa de 8 dos 11. Precisa de 2/3 de todos os ministros. Ok? Tá, Nelson. E aí ela passa a fazer o quê? Ela passa a vincular os órgãos do Poder Judiciário. Todos os órgãos do Poder Judiciário. Todos os órgãos do Poder Judiciário. Federal e estadual. Ela vincula também todos os órgãos da administração pública. Todos os órgãos da administração pública direta ou indireta. Direta ou indireta. Federal, estadual, distrital, municipal ou escambau. Todos os órgãos ficam presos, amarrados, obrigados a seguir a súmula vinculante. Os críticos dessa súmula, na época, diziam que ela ia engessar o Poder Judiciário. Isso não aconteceu. Ao contrário, né, ela deu celeridade, porque agora, se o Supremo diz X numa súmula vinculante, o juiz lá de Quipapá tem que dizer X para a mesma matéria. Certo? O efeito vinculante começa a partir da sua propositura em diário
oficial. Foi publicada hoje no Diário Oficial, passa a vincular quem? Toda a administração pública direta e indireta e todo o Poder Judiciário hoje. Hoje. O único requisito, na verdade, os únicos requisitos são quórum, 2/3, e o Supremo faz uma súmula vinculante para, sempre que houver controvérsia judicial, em decisões que ele já tomou várias vezes, decisões reiteradas. Ele já falou sobre tal matéria X, do jeito X. Aí chegou outro processo, matéria X, jeito X. Matéria X, decisão X. Matéria X, acórdão X. Sempre decisões reiteradas sobre uma matéria controvertida. Aí ele acaba com a controvérsia, ele afasta a controvérsia, editando uma súmula vinculante. Acaba com isso. Por que ele acaba com isso? Porque ele vincula, ele obriga, ele amarra todos os órgãos do judiciário e da administração pública direta e indireta, federal, estadual, distrital, municipal e escambau. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Opa. Catiusca estava falando. Já entrou. Eu vi agora a sua mensagem, Catiusca, no WhatsApp. O meu tá rodando que só é porque você deve ter entrado primeiro que eu. Ok? Antes de fazer qualquer súmula vinculante, o Supremo é obrigado a ouvir o Procurador-Geral da República. Presta atenção aqui. Presta atenção. Antes da edição de qualquer súmula vinculante, eu vou de novo. Antes da edição de qualquer súmula vinculante, o Supremo tem que ouvir o PGR, tem que ouvir o Procurador-Geral da República, tem que ouvir, mas não tem que seguir. Tem que ouvir, mas não tem que seguir. A oitiva é obrigatória, mas o parecer do PGR não é vinculante. Veja, pensa comigo. Se fosse um parecer vinculante, se o que o PGR dissesse tivesse que ser seguido pelo Supremo, então quem estaria decidindo seria o PGR e não o Supremo. Então, a oitiva, ouvir o PGR é obrigatório, mas o Supremo segue se quiser. É feito adolescente. Tem que ouvir os pais, mas não tem que seguir os pais. Tem que ouvir os pais. O meu filho não vai para o carnaval, não. Ele ouviu, mas ele vai para o carnaval. Que minha filha adolescente não me escute. Mas tem que ouvir os pais? Tem que ouvir os pais. Mas tem que seguir os pais? Percebe? Tá aí Catiusca que não me deixa mentir. Ouve os pais? Ouve os pais. Segue os pais? Não é verdade? Ai. O que mais? Competência para propor. Quem pode propor uma súmula vinculante? O Supremo pode propor de ofício. O Supremo pode propor sem ser provocado. Ele vai lá e faz a súmula vinculante. Ele só precisa de quê? Decisões reiteradas decisões e controvérsia judicial. E, claro, fazer isso por 2/3 dos ministros, 2/3 de todos os 11. Agora, ele pode ser provocado também. Ele pode ser cutucado também. Por quem, Nelson? O artigo 103A, ele transcreve, ele copia, ele se refere ao 103, as autoridades que podem propor uma ADIM também podem propor uma súmula vinculante. Esse é o 103. Deixa eu botar aqui para vocês. Artigo 103. Vou mostrar aqui para vocês. Artigo 103. Cheguei rapidinho com aquela técnica do Ctrl F. As autoridades do 103A, ou 103A o quê? 103, tá aqui. Podem propor uma súmula vinculante, ou podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade. A gente vai ver quem são elas, tá? Essas autoridades podem propor uma ADIM, podem propor uma ADECOM, também podem propor uma ADPF. Ok? Mas o 103A, agora sim, 103A, vai falar, o Supremo pode, de ofício ou por provocação,
propor uma súmula vinculante. Ele pode aprovar essa súmula vinculante. Uma súmula com efeito vinculante. Aí lá na lei 11.417, tá aqui, ó. Não sei se você consegue ver o meu cursor, mas a lei 11.417, aqui no cantinho, vou clicar nela agora. No artigo 3º, estou redirecionando para a lei. Estou redirecionando para o artigo 3º. Deixa eu só ver se eu estou compartilhando minha tela direitinho. Estou. Olha aí, abriu a lei. Aí a gente vai descer para o artigo 3º. E ele diz, ó, tem legitimidade para propor a edição, a revisão e o cancelamento do enunciado de uma súmula vinculante. Ó, ele vai repetir, praticamente, as autoridades do 103 e ele vai acrescentar algumas autoridades. Ó. Tribunais superiores, TJs, TRFs, TRTs, TREs e TNs. E o parágrafo 1º ainda vai dizer municípios que estejam com processo perante o Supremo. Ele pega, basicamente, ele faz isso. Quem é que pode propor uma súmula vinculante? As mesmas autoridades que podem propor uma ADIM, eu vou ver com vocês agora. E, além disso, os tribunais superiores ou de segunda instância, tribunais, e os municípios que tenham processos perante o Supremo. Municípios que tenham processos que estão tramitando diante do Supremo. Vamos ver isso devagarzinho agora. Peraí. Vamos ver isso devagarzinho. Tá aqui, ó. Aí tem o defensor público, já ia esquecendo. Quem pode propor uma súmula vinculante? De branco, pessoal. Aí de branco tem as autoridades que podem propor uma ADIM. Pode propor uma ADIM, também pode propor uma súmula vinculante. Também pode propor uma súmula vinculante. Eu alterei a ordem aí, tá? Alterei ordem coisa nenhuma, desculpe. Alterei a ordem do 103, mas a do artigo 3º da lei 11.417 tá certinho aí. Quem pode? Presidente da República. Mesa do Senado, mesa da Câmara. PGR e Conselho Federal da OAB. Esses que estão em branco, repito para você, meu bem, esses que estão em branco podem propor a ADIMS, a DECOM e também súmula vinculante. A DPF e também súmula vinculante. Tá? Partido político com representação no Congresso Nacional, Confederação Sindical, unidade de classe de âmbito nacional, mesa da Assembleia Legislativa e da Câmara do Distrito Federal. Olha aí, a autoridade estadual. Governador do estado do Distrito Federal. Olha aí, a autoridade estadual. Agora, esses de laranjinha não podem. Esses de laranjinha só podem propor súmulas vinculantes. Quem são? O Defensor Público Geral da União. Presta atenção, Defensor Público Geral da União. Não é o AGU, não é o Advogado Geral da União. O PGR pode, ali, no inciso 4, e o Defensor Público Geral da União. Defensor Público Geral da União. Além de todos os tribunais. Olha, eu fiz um resumo aqui, tá? Ao invés de botar lá Tribunal de Justiça, Tribunal... Não, eu botei dessa forma um pouquinho diferente aí. Os tribunais superiores, como diz lá no inciso, os TJs, TRFs, TRTs, TREs e TNs. Em outras palavras, todo e qualquer tribunal pode pedir ao Supremo, não é fazer, mas pedir ao Supremo para que o Supremo faça. E se o Supremo achar que a matéria é controvertida, se o Supremo já tiver decidido sobre essa matéria várias vezes, ele pode, por 2/3 dos seus membros, a pedido de uma dessas autoridades, fazer uma súmula vinculante. Nelson, aquela paradinha lá do parágrafo 1º que você mostrou do município. O município não pode também propor? Pode, tá aqui. Ó. Parágrafo 1º do mesmo artigo 3º. Os municípios também podem propor a edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante, desde que, no processo em curso, do qual seja parte. Como assim?
Ele tem que ser autor ou réu em um processo qualquer, que esteja tramitando perante o Supremo. Tem que estar num processo tramitando perante o Supremo. O processo saiu do Supremo, não pode mais, perdeu legitimidade. O processo ainda não chegou do Supremo, não pode ainda, não tem legitimidade. O município de São Paulo tem uma ação tramitando lá no Supremo, uma ação tributária, por exemplo. E aí eles assim, Supremo, olha, essa é a 4ª vez que eu chego aqui com esse mesmo processo. Olha para baixo, Supremo, vê a quantidade de processos que estão se multiplicando para a mesma matéria. Supremo, pelo amor de Deus, a matéria é controvertida. Por favor, você já decidiu isso várias vezes, isso é a 4ª vez só comigo, fora os outros municípios. Por gentileza, faça uma súmula vinculante. O Supremo faz se quiser. Mas se ele entender que deve e alcançar 2/3, ele toma, ele faz, ele cria a súmula vinculante. Certo? Difícil isso? Deu para entender? Tranquilos e calmos? Posso avançar? Vamos fazer uma questãozinha? Vamos fazer nossa questãozinha. Enfeitar. Vamos para... Separei aqui uma questão. Eita, não olha o gabarito não. Que droga. Poxa. Estranho. Tudo bem. Vou fazer assim. Ponto. Faltou um ponto. Vamos nessa. A questão que separei aqui para vocês. A C não tem a banca. Deve ser Consulplan, eu acho. Não sei. Talvez seja a FCC. Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre o Poder Judiciário e as funções essenciais à Justiça, assinale a opção correta. Olha aí. Aqui ele vai misturar um pouco, né, Poder Judiciário e funções essenciais à Justiça, mas a gente vai encarar assim mesmo, tá bom? O Conselho Nacional de Justiça, não vimos ainda, ó, não é considerado órgão autônomo do Poder Judiciário, estando vinculado ao Supremo Tribunal Federal. A gente vai ver o CNJ já. A gente vai ver o Conselho Nacional de Justiça logo depois do fim do recesso forense. Mas de cara você já deve saber que o CNJ é órgão autônomo. A gente viu na aula passada, artigo 92, são órgãos do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça. Ele não está inserido, vinculado, ao contrário. Ele é controlado pelo Supremo, mas não está inserido no Supremo. Certo? Está falso? Ele pede a correta. As súmulas vinculantes, editadas pelo STF, possuem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Judiciário, mas não alcançam os poderes executivo e legislativo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso, alcança toda a administração pública direta ou indireta. Federal, estadual, distrital, municipal ou escambau. Inclusive, quando eu falo em administração pública, claro, estou falando principalmente do poder executivo, mas também os servidores do legislativo. E aqui vai uma dica, tá? Uma dica não, uma informação importante. Presta atenção no que eu vou te falar. As súmulas vinculantes vinculam todo o país, todo o poder judiciário, juízes, tribunais, servidores públicos, prestadores de serviço, todos. E vinculam também toda a administração pública, federal, estadual, distrital, municipal, o escambau. A administração pública direta ou indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade, economia mista, todo mundo está preso, todo mundo está amarrado, vinculado ao que diz o Supremo em sede de súmula vinculante. Certo até aqui? Estou rápido, não. Se eu estiver rápido, diz aí, tá? Só que existem 2 órgãos, na verdade 3 órgãos que não estão presos à súmula vinculante. Um deles é o próprio Supremo.
O próprio Supremo não pode se amarrar, se vincular à súmula vinculante. Sabe por quê? Porque a sociedade está em constante modificação. O próprio Supremo, os ministros se aposentam, outros chegam, a realidade social vai mudando. E aí o próprio Supremo pode, daqui a alguns anos, dizer assim, olha, essa súmula foi importante, mas agora, diante da nova realidade social, ela não é mais. Essa súmula foi importante, mas agora a gente tem que mudar a súmula. Então, o próprio Supremo pode modificar suas próprias súmulas. Anular, cancelar, anular não, cancelar suas próprias súmulas. Ou criar uma outra, derrubando a anterior. Então, o Supremo Tribunal Federal não está preso às suas próprias súmulas vinculantes. Além disso, anota aí, também não se vincula à súmula vinculante o Congresso Nacional, a cúpula do Poder Legislativo, na função legislativa. Como assim, Nelson? O Congresso pode fazer leis contrárias à súmula vinculante. O Supremo fez uma súmula vinculante baseada na lei X. Ele disse, o entendimento é esse aqui, O Congresso pode fazer uma lei Y, revogando a lei X e, consequentemente, derrubando não é a minha palavra, né? Mas caducando a súmula baseada na lei X. Não é lindo isso? O Congresso pode fazer súmulas, desculpe, o Congresso não pode fazer súmulas, mas ele pode legislar contrariando uma súmula vinculante. Não está preso à súmula vinculante na função legislativa. Na função administrativa, é a função pública preso à súmula. Na função legislativa, não. Ok? Tá claro até aqui? Posso avançar? Posso? Além disso, o presidente da República, na função legislativa também, função atípica, função legislativa, a função que é do Congresso. O presidente da República, na função legislativa, pode editar normas diferentes de uma súmula vinculante, caducando uma súmula vinculante. Por exemplo, uma medida provisória. O Supremo fez aquela súmula X baseado na lei X. O presidente pode editar a medida provisória, desdizendo a lei X. Derrubando a lei X. E aí caduca a súmula vinculante X. Então eu vou resumir. 3 órgãos não estão sujeitos à súmula vinculante. Quais são eles? A cúpula dos 3 poderes. A cúpula do Judiciário, o próprio Supremo. A cúpula do Legislativo, na função legislativa. A cúpula do Executivo, na função legislativa também. Supremo, Congresso e Presidente da República. Congresso e Presidente na função legislativa. A função típica do Congresso, função atípica do Presidente. Certo? Vamos voltar para a questão? Então, as súmulas vinculantes editadas pelo Supremo possuem efeito vinculante, certo, em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, mas não alcançam os poderes executivo e legislativo. Alcançam, só não alcançam a cúpula, o próprio presidente e o próprio Congresso Nacional. Mas os ministros lá no Executivo estão sujeitos ou não estão? Estão. As comissões parlamentares estão sujeitas ou não? Estão. Mas a cúpula, na função legislativa, inclusive, e apenas, é que não está. A letra B está errada, a A está errada. Vamos para C? Além do Ministério Público, a Constituição alçou a categoria de órgãos cujas funções são essenciais à Justiça. A Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública e a Receita Federal, não. Nós não chegamos em funções essenciais à Justiça ainda, mas Receita Federal é órgão de controle, fiscalização e controle, mas não faz parte de funções essenciais. Quem é que faz parte das funções essenciais da Justiça? Ministério Público, Defensoria Pública e a Advocacia, pública ou privada. A AGU é. A OAB é. Os advogados privados são. Mas a Receita Federal, não. Receita Federal, de jeito nenhum.
Ok? Ministério Público é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, sim, funções essenciais à justiça, sendo assegurada de forma expressa pelo texto constitucional a autonomia funcional e administrativa. O Ministério Público tem as mesmas autonomias, as mesmas garantias, as mesmas vedações do Poder Judiciário. Falei isso na primeira live da gente. Por isso falam por aí que ele é um quarto poder. É balela, besteira, não é quarto poder coisa nenhuma, mas falam por quê. Ele se parece com o Judiciário. Certo? Ok? Tá claro até aqui? Mas ele continua, né? Até aqui tá certo, não tá? Deixa eu ver aqui. O Ministério Público é função essencial do Estado, sendo assegurada de forma expressa pelo texto constitucional, autonomia funcional e iniciativa. Massa. E financeira também, ele nem falou aqui, mas financeira também. Além da prerrogativa de elaborar sua própria proposta orçamentária, é a autonomia financeira, desde que esta última esteja dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Perfeito. Perfeito. É a mesma coisa do Judiciário, né? A mesma coisa do Poder Judiciário. Letra D é a resposta. E a letra E diz o quê? Conselho de Justiça Federal. Não é o CNJ, é o CJF. É órgão que funciona junto ao Supremo, ao Superior Tribunal de Justiça. E entre suas atribuições consta supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal. E da Justiça Estadual, não. De primeiro e segundo grau, não. Não. O Conselho de Justiça Federal vai fiscalizar a Justiça Federal. Estadual, ele forçou. Vai fiscalizar, vai fazer supervisão administrativa? Vai. E orçamentária? Vai. E funcional? Vai. Vai fiscalizar toda a Justiça Federal. Na estadual, nós temos o Conselho, a Corregedoria Estadual. Certo, pessoal? Vamos fazer mais uma. Aqui. FCC, Defensor Público diz: olha só, vocês estão vendo meu cursor agora, minha janelinha aqui, ó, 216. Eu vou digitar aqui embaixo, ó, 21, vai para a questão 21. 221. Ó, onde tem 21 pontos, ele vai. Ó. Questão 21. Percebe? Não, eu quero a 216. Olha como é fácil. Defensor Público, conforme previsão constitucional, são requisitos, dentre outros, da federalização de um crime. Federalização. Já fizemos essa, não foi? Já. Meu Deus, tô ficando doido. Já, desculpe. Não é 216, não. Eu anotei outro aqui. Ó. Vou botar Ctrl F. É a 103. Direto para o 103. Cadê? Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, STF, em sede de controle difuso, declarou a inconstitucionalidade da Lei XX, do município Beta, em razão da ocorrência de vício formal decorrente de incompetência do ente federativo para legislar sobre a matéria. Além disso, aprovou tese de repercussão geral, dispondo que os municípios em geral eram incompetentes para legislar sobre essa matéria. Ao ser cientificado em inteiro teor, o prefeito do município Beta, em franca colidência com o entendimento do Supremo, apresentou um projeto de lei que revogava a Lei XX, disciplinando a matéria de forma que, ao seu ver, se mostrava mais consentânea com a realidade local. Considerando os termos dessa narrativa, é correto afirmar que a decisão do STF, que declarou a inconstitucionalidade da Lei XX. Deixa eu só ver se ele
declarou a inconstitucionalidade em sede de súmula vinculante foi de ADIM, não foi? Foi em sede de controle difuso. Em sede de controle difuso. Controle difuso, ele não tem efeito vinculante. Não é nenhuma ADIM, nenhuma DECOM, nenhuma DPF, não é nenhuma súmula vinculante. Controle difuso, o juiz segue se quiser. O prefeito, nesse caso, segue se quiser. Não é? Vamos procurar essa resposta. Letra A. Não é vinculante para a Câmara Municipal Beta, do mesmo modo que a tese de repercussão geral não é, podendo ser aprovada outra lei sobre a matéria. Perfeito. Em sede de controle difuso, eu sigo o Supremo se quiser. A B diz... A A já é nossa resposta. Mas a B diz... Só é vinculante para a Câmara Beta caso o Senado tenha editado resolução. Não, besteira. Não é vinculante para a Câmara Municipal Beta, certo? Mas a tese de repercussão geral o é. Não, repercussão geral não podendo ser aprovada outra lei. Não, a repercussão geral é requisito para uma súmula vinculante. Ou para uma DPF. Letra D. É vinculante para a Câmara? Não, não é. Só é vinculante para a Câmara de Beta tiver sido formalmente intimada. Não, besteira. Letra A de abacaxi. Certo? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui as perguntas. Dúvidas. Notes. Continuando. Para encerrarmos, para entrar na reta final, eu preciso falar de duas coisinhas só. Uma delas não tem tanta relevância, mas está na emenda 45, então eu preciso falar, que é o fim do recesso forense. Fim do recesso forense, a emenda 45 acabou com o recesso forense, acrescentando ao artigo 93 o inciso 12, que diz: a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes de plantão permanente. Bom, eu me informei antes de vocês, apesar de eu ser de patrulha canina para cá. Apesar de eu ser de patrulha canina para cá, eu me formei antes de vocês. Eu entrei na faculdade com 8 anos, então eu me formei, com 8 anos de idade. Então, apesar de ser mais novo do que vocês, eu me formei há mais tempo. E só tem novinho aqui, né? E só tem professor querendo ser novinho. E quando eu me formei, existia ainda o recesso forense. Na metade do ano, no mês de julho, os tribunais fechavam as portas. A justiça parava. Os prazos não corriam, porque é recesso forense. Férias coletivas. E o pior não era isso. O pior é que na metade de dezembro, meados de dezembro, às vezes dia 15, 17, 14, por ali, meados de dezembro, eles fechavam de novo. Só reabriam em fevereiro. Ficava metade de dezembro e janeiro inteiro com férias coletivas. Cara, era um inferno, porque eles saíam com o salário no bolso. A gente saía liso, né? Ficava, caramba, e agora? E era realmente muito, muito ruim, porque a justiça já era morosa, ia se acumulando, né? Se acumulando. A súmula vinculante acabou com o recesso forense. A súmula vinculante disse assim, ó, não. A súmula vinculante, desculpe. A emenda 45 acabou. Disse, ó, a jurisdição será ininterrupta. Ah, mas e o carnaval? Agora teve carnaval. O tribunal tava, mas teve férias coletivas? Não, tinha um juiz plantonista lá. Tinha um juiz plantonista, um desembargador plantonista. Não entenda mal. Não é que o juiz, o desembargador plantonista, vai para o tribunal e fica lá balançando as perninhas na cadeira, esperando alguém chegar. Ele está em casa. Mas tem um encarregado lá no TJ. E você chega com algo realmente urgente, precisa de um habeas corpus, por exemplo, liga para o juiz ou para o desembargador, dependendo do caso. Esse cara, 2 horas depois, chega lá com a cara desse tamanho, mas chega. E despacha. Certo? Por quê? Porque não existe mais o recesso forense. E para terminarmos, o último grande tópico, além das questões, é o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, como você já sabe, ele fiscaliza e controla todo o poder judiciário.
a atuação administrativa do judiciário, a atuação financeira do judiciário. Ele fiscaliza e controla todos os juízes, todos os servidores públicos, todos os comissionados, os contratados, os prestadores de serviço, tudo que estiver ligado ao judiciário passa pela fiscalização e controle do Conselho Nacional de Justiça. Ok? Tá claro? Tudo. Passa pela fiscalização do Conselho Nacional de Justiça. Tá bom? O CNJ, vocês precisam saber, ele tem competência para fiscalizar a atuação administrativa, a financeira, os juízes, os servidores, tudo, mas ele não tem função jurisdicional. Presta atenção que isso cai muito na prova. O CNJ, falei na primeira live, ele tem atuação em todo o território nacional, sede em Brasília, atuação em todo o território nacional, mas ele não tem jurisdição. Como assim? Não faz o devido processo legal. Como assim? Você não entra com ação judicial para o CNJ, não entra com recurso judicial para o CNJ. E como nós vimos na live passada, a primeira live do judiciário, um juiz ele só pode perder o cargo por decisão judicial transitada em julgado. Transitada em julgado. Decisão judicial transitada em julgado. Eu estou dizendo agora que o CNJ não faz processo. Não toma decisões judiciais, só decisões administrativas. Logo, o CNJ não pode demitir um juiz. Ele pode suspender, ele pode remover por interesse público alegado por 2/3 do CNJ. Ele pode aposentar compulsoriamente, mas ele não pode demitir um juiz. O juiz só pode ser demitido por decisão judicial transitada em julgado. E o CNJ não realiza decisões judiciais. Ele não tem função jurisdicional. Percebe? Se não tem função jurisdicional, ele não pode demitir um juiz. Isso cai muito em prova. Muito em prova. Muito em prova. Certo? Passemos. Continuando. O CNJ é composto por 12 membros. Não, desculpe, 15 membros. Eu sempre preciso fazer uma conta na minha cabeça aqui. 15 membros. É o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem 14. O CNJ tem 15 membros. Desses 15, 3 são indicados pelo Supremo. Um ministro do próprio Supremo, um desembargador de um TJ e um juiz estadual. Anota aí. O ministro do Supremo, essa foto está desatualizada, né? Esse cara hoje nem é mais o ministro do Supremo, ele é ministro da Justiça, do presidente. Mas, o STF, dos 15 membros, o STF indica 3. Um deles é o presidente do próprio Supremo. Anota isso. O presidente do Supremo tem que ser indicado pelo Supremo para o CNJ. Um desembargador de um tribunal de justiça qualquer e um juiz estadual qualquer. O STJ indica 3 também. Um ministro do próprio STJ, que não precisa ser o presidente do STJ. Um juiz de um TRF qualquer e um juiz federal qualquer. Eu vou de novo do começo, tá? Essa foto aí de Lewandowski é porque na época em que eu construí esse slide, eu inventei de botar fotos da pessoa que ocupava o cargo na época. E eu me arrependi amargamente, porque essas pessoas estão sempre mudando, e eu estava sempre mudando os slides. Aí chegou um momento que você quer saber, eu vou parar de mudar esses slides, e deixei. Eu vou atualizando os slides quando surgem emendas. Esse slide está todo atualizado, menos nas fotos. As fotos eu entreguei a Deus. Então, mas o que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero que você perceba, aquele que for presidente do STF tem que ser presidente do CNJ. Quem estiver na presidência do STF também será o presidente do CNJ.
O Supremo indica 3, mas um desses 3 tem que ser o presidente do próprio Supremo. Porque ele será o presidente do CNJ. Aí o STJ, olha aí para a figura, o STJ indica 3. Um desses é um ministro do STJ, mas pode ser qualquer dos 33 ministros. Não tem que ser o presidente do STJ. Pode ser qualquer um. Tá? Enquanto que o Supremo tem que indicar o presidente do Supremo, porque ele vai ser o presidente do CNJ. O ministro do Supremo pode ser qualquer um dos ministros. Não precisa ser o presidente. Pode ser qualquer um dos 33 ministros, mas esse cara será o corregedor do CNJ. O TST indica 3. Um ministro do TST, qualquer. Um juiz de um TRT, qualquer. E um juiz trabalhista, qualquer. Ok? Deixa eu ver se tem perguntas. Nope. O que mais, meus amores? O que mais? Além disso, o Procurador-Geral da República vai indicar 2 membros do Ministério Público, um do MPU e um do MPE. Um do Ministério Público da União, um do Ministério Público de um estado qualquer. Assim como o Conselho Federal da OAB vai indicar 2 advogados. 2 advogados. Certo? Então, volta aqui, ó. Nós temos 9 membros do Judiciário. 9 membros do Judiciário. 3 indicados pelo Supremo, 3 pelo STJ, 3 pelo TST. Os 3 indicados do Supremo, o presidente do Supremo tem que ser o indicado, não é bem uma escolha, porque ele tem que ser o presidente do CNJ. Esse cara tem que ter uma bunda bem grande, porque ele vai ocupar 2 cadeiras ao mesmo tempo. Ele é presidente do Supremo e presidente do CNJ. Certo? O ministro do STJ não tem que ser presidente do STJ. Pode ser qualquer um. O ministro do TST pode ser qualquer um do TST. Mas o ministro do STJ será o corregedor do CNJ. O PGR indica 2 membros, um do Ministério Público da União, um do Ministério Público do Estado. E o Conselho Federal da OAB indica 2 advogados, quaisquer. A Câmara dos Deputados e o Senado, cada um indica um ladrão. Desculpe, um cidadão. O Senado vai indicar um cidadão. A Câmara vai indicar um cidadão. Temos 15. 9 do Judiciário, 2 do Ministério Público, 11. 2 da OAB, 13. 1 do Senado, 14. 1 da Câmara, 15. 15 membros. 15 membros. Eleitos para um mandato, escolhidos para um mandato de 2 anos, admitida uma única recondução. Uma única recondução. Certo? Eles são escolhidos por esses órgãos, mas nomeados pelo presidente da República. O presidente da República nomeia após a sabatina do Senado. Após a aprovação, a sabatina do Senado por maioria absoluta. Opa. Mas tem um desses caras que não passa pela sabatina do Senado. Um desses caras não passa pela sabatina do Senado, que é o presidente do STF. O presidente do STF tem que ser o presidente do CNJ. Não pode ser rejeitado pelo presidente. O presidente Supremo não passa pela sabatina do Senado. Até por uma questão de hierarquia, né? Certo? Não há hierarquia entre eles. Ó. Aqui está dizendo, saiu uma letrinha. O PGR indica 2 membros. 2 membros. Essa aqui não dá para ver, então eu vou tirar aqui. O Procurador-Geral da República indica 2 membros, um do Ministério Público da União e um do Ministério Público do Estado. Mas ele, PGR, não pode se auto-indicar. Ele, PGR, não pode. Eu vou indicar a mim mesmo. Não pode. Por que não? Porque o PGR deve atuar perante o Supremo. Desculpe. Perante o CNJ. Desculpe. Ele tem que atuar perante, ele tem que despachar para o CNJ. Ele tem que ser ouvido pelo CNJ. Ele não pode despachar para ele mesmo. Ele não pode ser ouvido por ele mesmo. Então, o Procurador-Geral da República indica 2
membros do Ministério Público, mas não pode se autoindicar. A mesma coisa para o Conselho Federal da OAB. A mesma coisa para o Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal da OAB indica 2 advogados, mas o presidente do Conselho Federal da OAB não pode se autoindicar. Por que não? Porque ele vai despachar para o Conselho, será ouvido pelo Conselho, não pode ser ouvido por ele mesmo, ele não pode fazer parte do Conselho. Por que não? Porque não pode ser ouvido por ele mesmo, não pode despachar para ele mesmo. Certo? E por fim, o ministro do STF será o presidente do Supremo e o ministro do STJ será o corregedor. Eu vou de novo, que eu troquei aqui. Ó. O ministro do STF será o presidente do CNJ e o ministro-presidente do STF será o presidente do CNJ. E o ministro do STJ será o corregedor. Corregedor. Certo? Ok, meus amores? Vamos fazer uma questão? Ou 2? Estamos chegando ao final. Fazer umas questõezinhas para liberar vocês. Ó, Ctrl F, vai aparecer o janelinha ali em cima. Aí eu vou digitar a questão que eu separei aqui para vocês, ó, das 300. Questão 50, eu quero a questão 50. Ele mostrou a 150, eu venho aqui nesse botãozinho para cima, vai para a questão que eu quero. Ó, tcharam. CESP, SEBRASP, diz assim. Acerca do CNJ, assinale a opção correta. O membro do Ministério Público da União, que compõe o CNJ, é nomeado por meio de eleição realizada por no órgão, a qual, por sua vez, resulta de lista tríplice a ser enviada pelo presidente da República. Não, cara. O membro do Ministério Público da União é escolhido pelo Procurador-Geral da República. O procurador diz assim, ei, Tonho, vem pra cá. Aí ele passa pela sabatina do Senado e o presidente da República também. Lista tríplice, isso é para ele sair, para ele compor um tribunal. Tribunal, sei lá, da TRF da vida. B. A atividade notarial e registral poderá ser exercida em caráter privado. Por ser exercida em caráter privado, não está sujeita ao CNJ. Os cartórios estão diretamente ligados aos tribunais de justiça locais. Se estão ligados aos tribunais de justiça, eles sofrem. Está ligado ao judiciário? Tá. Então sofre controle do CNJ. Se tem um bicho que é controlado pelo judiciário, é o tal do tabelião. Fiscalização em cima para garantir a lisura do sistema. Então tá falso, ele pede a correta, tá falso. Os integrantes do CNJ não podem ser reconduzidos. Opa, ele tem mandato de 2 anos, admitida uma única recondução por mais 2. Podem ser reconduzidos ou não podem? Pode. E a tese, letra D, a tese de que a criação do CNJ, por emenda constitucional, fere o princípio federativo, devido ao fato de implicar intromissão indevida da União no Poder Judiciário dos Estados-membros, está superada. Ou seja, essa tese de inconstitucionalidade não prevaleceu, caiu, foi superada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Existia esse debate antes da emenda. Mas hoje é claro que o CNJ não veio para agredir a separação dos poderes. Ao contrário, veio para fortalecer a fiscalização e controle. A letra D está correta. A tese está, de fato, superada. E a letra E diz, os componentes do CNJ, salvo seu presidente, são nomeados pelo presidente da República, após a aprovação do seu nome por maioria simples no plenário federal. Não. São nomeados pelo presidente da República após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Maioria simples, o escambau. A maioria que é absoluta. Certo? E outra, o presidente do Supremo, ele é nomeado pelo presidente da República. Ele só não é sabatinado pelo Senado. Ok? E uma última questão aqui pra gente. 84, cadê? 84.
Anderson é advogado e gostaria de compor o CNJ. Em conformidade com a Constituição Federal e considerando apenas os dados fornecidos, Anderson pode ser membro do referido órgão, o qual é composto de 15 membros, diz a letra A, 11 membros, diz a letra B, 11 já acabou-se, né? Já não é a B. 15 membros, diz a C, 11 membros, diz a D, 11 membros, diz a E. 11 não é. Então a gente só está entre a A e a C. A A diz 15 membros, com mandato de 2 anos, certo, admitida uma recondução, perfeito. Desde que indicada pelo Conselho Federal da OAB do Brasil. Uma vez que o Conselho é formado, dentre outros membros, por 2 advogados. Massa. Show de bola. Qual é o erro da C? 15 membros, certo. Com mandato de 4 anos, admitida a recondução. Não, morreu aí. Acabou-se. Não. Indicados pelo Supremo. Não, o Supremo vai indicar o presidente do Supremo, o ministro do TJ, do STJ, e um desembargador de um TJ e um juiz federal. Certo? Então, a letra A é a nossa resposta. A letra A de abacaxi. Ok, meus amores? É isso. Vou mandar essas 300 questões para vocês. Renato chegou um pouquinho depois, mas eu vou mandar para o WhatsApp. Essas questões todas estão devidamente gabaritadas e você tem questão para dar com um pau aí. Você tem questão para se divertir até o final da semana. Mas eu quero reforçar. Amanhã, às 9 da manhã, nós começaremos a nossa maratona em licitações, a Lei 14.133. A gente já ontem viu, né, uma introdução, nós vimos lá a diferença e os tipos, né, de modalidades e critérios de julgamento. Amanhã, 9 da manhã, uma hora mais cedo do que hoje. Sábado, 9 da manhã também. E domingo, às 2 da tarde, 14 horas, a gente vai detonar essa lei de forma definitiva. Tá joia? Eu é que agradeço, Evelyn. Muito obrigado, Kate. Vamos ficar por aqui hoje. Um beijo no coração e até amanhã. Temos um compromisso às 2 da tarde. 2 da tarde. Nossa, deixa de viagem às 9 da manhã. 9 da manhã. Tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã, pessoal.